Nota de 0 a 10 pro Dorival Júnior. Pela temporada do Dorival Júnior, 9. Eu acho que foi uma temporada muito boa, só não vou dar 10 porque 10 é muito... É a perfeição, né? Então, ele teve alguns tomadas de decisões também, algumas situações, o time deu uma caída. JJ foi 10. Nós só pra não gente falamos- entender o sarrafo. Foi 9,8. 9,5. Renovou e meteu o pé. É. Porra, não vamos esquecer disso não. É. Renovou um mês depois e foi embora. Eu só queria falar, dá tempo de eu falar rapidinho do Corinthians? Claro. Porque aquele jogo, Flamengo e Corinthians no Maracanã, o segundo jogo, pra mim foi o pior jogo do Dorival. E aí caiu um pouquinho a nota dele ali. Ele arriscou perder aquela final. Como? Ele perdeu o João Gomes no primeiro jogo. Ele tinha o Vidal, que pra ele, né, parecia que não podia jogar os 90. E achei estranho, vou chegar lá depois. E o Thiago Maia tinha uma pancada. Ele não se preparou para ter algum tipo de adversidade, problema naquele jogo. Quando ele tira o Vidal com 17 minutos do segundo tempo, ele bota o Mateuzinho jogando pelo lado esquerdo. Uma improvisação que já tinha feito contra o Atlético do lado direito, que é onde ele se sente mais confortável. Mesmo assim, não tinha jogado para poder, Não, na final, entrar ali. Verdade. Né? Claro. Então era para botar o Vitor Hugo, o Diego, as pessoas que tinham para ali. Não quis botar os caras, porque o Diego tem muita crítica, porque o Vitor Hugo oscilando, mas improvisou o Mateuzinho. E aí depois, quando ele perde o Thiago Maia, que aí já não tem culpa, porque o Vidal ele tirou porque ele quis. Claro. O Thiago Maia, ele perde o Thiago Maia. Aí ele improvisa o Davi Luiz. Quando ele bota o Fabrício Bruno, ele vai botar uma linha de 5 e vai... Não, ele traz o Davi Luiz para volante. O Davi Luiz ficou correndo atrás dos outros, tonto, perdido. Sendo que tinha levado 100% de vantagem contra o Roger Guedes e contra o Yuri Alberto durante o jogo. E você tira o cara dali onde ele tá bem. Depois, tanto que trocou, acabou o Fabrício Bruno de volante. Então, assim, o Dorival foi muito mal naquele jogo, arriscou demais perder. Viu que perdeu o meio campo, demorou demais para mexer. Há pouco tempo eu falava, Arrascaeta não tira o jogo decisivo nunca. Mas uma coisa é ele 100%, outra coisa é ele machucado, irmão. Claro. Você não aguenta mais, porque aquilo, Pubis, o Bruno jogou, Sim. aquilo conforme vai passando, vai piorando Vai cada vez piorando, mais a verdade. dor. Limita muito. Já limita, exatamente. Limita Então, muito. não tinha como ele acabar o jogo, demorou. Aí o Pedro tava passando mal nesse Verdade. dia. Ele foi tirar com 39 do segundo tempo, depois que os caras fizeram o gol. Se ele tivesse, de repente, mexido antes, ter colocado Cebolinha, ter colocado mais um cara no meio, ou ter colocado até o nota 7 do Bruno. Por quê? O Marinho queria correr, ia ter contra-ataque. E o Corinthians estava em cima do O Flamengo. Corinthians estava todo pra cima, quando ele tirou o volante, ficou só com o Maicon, que também estava voltando de lesão. Tirou o Fausto Vera, tirou o Duqueiroz e os dois zagueiros. Espetou o Fábio Santos e o Fagner. Ia ter contra-ataque, irmão. Imagina o Fagner correndo atrás do Cebolinha ou o Fábio Santos atrás do Marinho. Exatamente. Então, com o Gabigol no meio dos zagueiros ali, com o Gil e com o Balbuena, então assim, ele poderia ter feito alguma coisa. Tô dando exemplo do Marinho, mas poderia ser o Matheus França, tá? Sim. Tô dando exemplo Só aqui do como banco que ele exemplo. tinha. Então, acho que ele foi muito mal nesse jogo. Foi o pior jogo dele disparado. Ele foi muito mal e quase botou... Afinal, não. Afinal, eu vejo muita gente classificando Fala da final da Libertadores. Da Libertadores. Agora, entendi. Libertadores. como ele sendo culpado. Ou ele... Não. Ali o Filipão botou o Marapuca pro Flamengo. O Flamengo demorou a entender o que estava acontecendo. Com 25 minutos, o Flamengo já estava entendendo que estava marcação individual o campo inteiro, né? Perseguição o tempo todo. E começou a fazer o quê? Movimentar sem bola, que é o que você precisa fazer para você quebrar uma marcação individual. Ou drible, né? Sim. Aí o Arrascaeta começou a levar o Hugo Moura pro lado. O Gabigol já começou a sair da direita e vir para a esquerda, porque o Abner criava dúvida. Acompanho. Pô, se eu acompanhar, vai ficar um buraco aqui entre o Vitinho e o Thiago Heleno. Vou acompanhar o Gabigol. O Everton Ribeiro começou a pegar a bola lá no pé do zagueiro, para trazer o Alex Santana junto. Numa desses giros, o Everton Ribeiro, o Alex Santana tomou amarelo. Então, assim, o Flamengo começou a entender o jogo. O Thiago Maia pegou 3 bolas no meio sozinho. Verdade. E não Davi Luiz progrediu. deu nele essas bolas, Né? eu lembro disso. Por quê? verdade. Porque o Vitor Bueno estava marcando ali por dentro. Quando o Felipe Luiz sai, ele teve que começar a marcar por fora, porque o Ayrton Lucas começou a se mandar. Então muda a marcação do Atlético. Então, Bruno, não dá pra falar, Rafa, que a gente ganharia o jogo, porque isso aí é... Né, tem que saber, a bola tem que estar na casinha. Mas que o Flamengo ia começar a criar situações dali e no segundo tempo ia ser melhor, porque para você marcar individual o jogo inteiro é complicado. Mas aí veio a expulsão, bem expulso, não tem o que discutir. Claro.
Muita gente também não lembra que ele tinha acabado de chamar o Pedro Henrique e o Pedro Sim. deu uma chamada nos dois. No lance seguinte, o Pedro Henrique levantou o Gabigol amarelo. E depois fez o carrinho. Verdade. Não é arbitragem brasileira, é sul-americano. Os caras botam pra fora. Esse cara já botou o Gabigol pra fora no Maracanã contra o Penharol. Verdade. Vermelho direto. Sim, sim. E o Flamengo perdeu aquele jogo. Depois tomou gol, tava 0x0. Sim, Então, é não tem negociação com esses caras. Então, eu acho que o jogo do Dorival, que ele foi muito mal, foi contra o Corinthians. E por isso que eu tiro aí ponto do Dorival. Excelente explicação, contou bem a história do jogo, foi rigorosamente isso. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!